Olá, que bom ver você aqui. Seja muito bem-vindo no nosso canal. O nosso desejo é que a mensagem a seguir transforme para sempre a sua vida. Não esqueça de deixar o seu like, fazer um comentário no nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Deus te abençoe. Como Deus é bom, como Ele é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre na nossa vida. A misericórdia dEle é muito grande. É por isso que eu e você, nós estamos aqui. É por causa da graça, por causa da misericórdia, por causa do perdão concedido por Deus a nós. Quero nesta manhã ler com você, convidar você para abrir sua Bíblia. Em Lucas 23, a partir do 33, nós vamos estar lendo esse texto. Esse texto fala das 3 cruzes do Calvário. E nós vamos estar falando um pouquinho a respeito dessas 3 cruzes. O que essas 3 cruzes elas podem nos ensinar e como é que nós podemos aplicar isso na nossa vida hoje. Porque a palavra de Deus, ela é aplicável. Ela não é simplesmente algo para eu ler e achar que não tem valor nenhum na minha vida. E achar que essa palavra é muito arcaica, é muito retrógrada, que ela não tem sentido, que ela não faz sentido na minha vida. Pelo contrário. É por essa palavra, é por causa dessa palavra, é que a nossa vida, ela faz sentido. É por causa do que Ele fez, é por causa do que Ele deixou, é que a nossa vida, ela tem sentido. Eu imagino que muitas pessoas que estão aqui hoje, não sei dizer exatamente, mas muitos de nós que estamos aqui, hoje, nossa vida, por exemplo, já não estaríamos mais vivos se não fosse por essa palavra, sim ou não? Eu falo disso por mim, eu falo pela minha vida. Eu imagino que você também deva ter, se você não tem, você passa a ter, a partir de hoje, uma experiência com o Senhor e uma experiência com a Bíblia, uma experiência com a palavra de Deus, que é viva, que ela é eficaz e que ela é penetrante. Em Hebreus diz que ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir a intenção do coração do homem. Essa Bíblia, essa palavra, é a palavra de Deus. Não tem filósofos, não tem nenhum entendedor da raça humana que possa interpretar aquilo que nós verdadeiramente sentimos, senão aquele que nos criou. Eu gosto muito de pessoas ajudadores da alma, como eu sou também, de ajudar pessoas a entender elas mesmas, de ajudar pessoas a uma compreensão melhor de como ela está, da maneira como ela pode prosseguir, como ela pode melhorar na vida dela. Porém, nós não conseguimos, às vezes, chegar a um sucesso quando apartamos isso da Bíblia. Quando apartamos isso da palavra de Deus. A palavra de Deus é o centro da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. E Ele precisa estar entronizado no nosso coração, na nossa vida. Quero ler com você, então, Lucas 23, a partir do 33. Quando chegaram a um lugar chamado Caveira ou Gólgota, em algumas versões fala Gólgota, Calvário, ali o crucificaram com os criminosos. Vejam, Jesus ele foi crucificado
como um criminoso. Ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus estava dizendo isso em relação aos judeus que estavam ali e todas aquela cúpula, né, vamos dizer assim, que estavam condenando e criticando Jesus e lançando pedras e lançando vinagre e colocando Jesus bem para baixo. Então ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Incrível que ele estava dizendo isso e os dois ladrões estavam ali do seu lado. Os dois ladrões estavam ali porque eles mereciam, era mérito, eles mereciam estar ali. E Jesus falando aquilo, eles ouvindo, os dois ladrões ouvindo, escutando tudo que Jesus estava dizendo. Então, eles dividiram as roupas dele e tiraram sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam: salva-se a si mesmo. Se és o Cristo de Deus, o escolhido. Que blasfêmia. Salvou os outros, salva você também. Se você é o Cristo de Deus, o escolhido, então faça isso agora. Os soldados, aproximando-se também, zombavam dele, oferecendo-lhe vinagre. Diziam: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-se-lhe insultos: você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós? Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, ou seja, nós merecemos estar aqui, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. É uma garantia que Jesus deu para este criminoso: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Eu queria chamar 3 homens aqui em cima. Homens, um bem alto, que é o Murilo, com certeza, o mais alto daqui. Escapa não, Murilo, vem aqui. Pode ser o pastor Júnior, o Ronaldo. São um pouquinho mais baixos, né, do que o Murilo. Vem cá, Murilo. Fica aqui, ó. No meio. Isso. Qual que é o bom ladrão? Escolham qual vai ser o bom ladrão de vocês. Pastor vai ser o bom ladrão, vai. O bom ladrão estava à direita ou à esquerda? À direita? Então vai lá do lado direito. O mau ladrão estava do lado esquerdo. Além de ser ladrão, é mau ainda. Pelo menos o outro é bom, né? Era bom ladrão, não era mau. Agora abram os bracinhos aí como se estivesse na cruz. Vejam. Esse aqui, ó, é o centro. Ele estava numa cruz mais alta. Esse daqui representa realmente aquele divisor dos homens. Aquele que julga todas as coisas. Jesus foi crucificado no centro, para nós entendermos que ele, sendo aquele que julga todas as pessoas, e aquele que está realmente no centro de tudo, o divisor dos homens, o divisor dos homens. Este malfeitor, este também um malfeitor, este justo,
nada fez para que estivesse aqui. Este daqui está aqui não porque ele mereceu, não porque ele tinha pecado, pelo contrário, ele não tinha pecado algum. Nenhum pecado foi achado nesse justo. Nada que pudesse condená-lo, nada que pudesse levá-lo para essa cruz maldita. Mas ele foi para a cruz, não porque alguém o entregou, não porque simplesmente os judeus o condenaram e criticaram, não porque simplesmente Pilatos covardemente lavou as suas mãos, não porque simplesmente os judeus o venderam, porque Judas o vendeu ou coisa desse tipo, mas porque Deus nos amou, mas porque o amor de Deus foi muito grande, que entregou esse filho para morrer por mim e por você. Mas porque esse filho, ele se entregou. Ah, mas ele estava lá e eles foram lá e prenderam, então ele não se entregou? Sim, ele se entregou, ele nada fez. Quando eles foram para prender Jesus, ele não fez nada. Ele apenas disse assim: eu estava todo o tempo no templo, por que vocês não me prenderam? Vocês poderiam ter me prendido lá, sem problema. Está doendo o seu braço? Pode abaixar, por favor. Deve estar, né? Esse ladrão merecia ser crucificado porque ele era mesmo um ladrão, era um criminoso. E as mortes a morte de cruz era a pior morte que poderia acontecer. Era algo era a pior morte que poderia ser. E eles foram condenados, ele foi condenado com esses dois criminosos. Pode voltar, gente, Deus abençoe, viu? Ele foi condenado com dois criminosos. Vamos ver então essa cruz do centro. Jesus, ele é o divisor dos homens, como nós já dissemos. Jesus, ele é aquele que julga todas as coisas. Ele é o Salvador do homem. Quando nós falamos Salvador, único, não tem outro. Não tem outro. Não tem como eu dizer Jesus é o meu Salvador, mas eu também tenho outro que está do meu lado que me ajuda. Não tem outro. Atos 4:12 diz assim: em nenhum outro e debaixo do céu não existe um nome dado pelo qual importa que nós sejamos salvos, apenas por Jesus. Jesus, ele fez isso para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Se ele não tivesse feito isso, eu e você estaríamos condenados. Se Jesus não tivesse se entregado, nós teríamos sido condenados, haveria condenação para nós. Mas porque ele se entregou, porque ele se deixou levar para a cruz, então nós podemos dizer: em Jesus eu tenho a salvação, nele eu sou salva. Vamos ver esse ladrão da esquerda. O ladrão da esquerda, ele diz assim: o que representa esse ladrão da esquerda? O ladrão da esquerda, ele representa a rejeição. Rejeição. Vejam que tem dois tipos de pessoas: os que rejeitam e os que reconhecem Jesus. Isso representa toda a humanidade. Essas três cruzes, elas estão ali para representar toda a humanidade. Jesus, o Salvador. Um lado, as pessoas que rejeitam Jesus. Do outro lado, as pessoas que aceitam, as pessoas que recebem, as pessoas que reconhecem Jesus. Então, há salvação. Veja, não existe nada mais perigoso do que alguém ouvir e ver e apesar disso, ouvindo e vendo, rejeitar. Não existe nada mais perigoso do que isso. Do que alguém que está ouvindo e vendo com os próprios olhos. Aquele ladrão, do mesmo jeito que o ladrão da esquerda.
da direita, ele também estava ouvindo Jesus e estava vendo tudo o que estava acontecendo. A atitude dele diferente da atitude do outro ladrão. Uma atitude totalmente contrária do outro. Ele diz assim: se tu és o Filho de Deus, então desça daí dessa cruz. O que ele está querendo dizer com isso? Muitas pessoas hoje, ele também está orando. Está orando, está falando com Jesus, não é? Ele está orando de uma certa forma. Jesus, se tu és o Filho de Deus, então desça dessa cruz. De uma certa forma, ele está falando com Jesus. Mas olha a forma que ele está dizendo para Jesus. Muitas pessoas hoje, elas querem a salvação do jeito delas, da própria maneira. Jesus, eu estou falando para você, faça isso. Queremos muitas vezes um Jesus que faz tudo o que nós queremos. Que faz do jeitinho que eu quero. E não do jeito que é para ser feito. Jesus, desce dessa cruz aí, Jesus, salva-me. Uma salvação humanista. Do meu jeito, do meu modo. Muitas pessoas até falam com Jesus, até oram para Jesus, porém elas não são salvas. Porém não existe salvação e não haverá, se não houver uma conversão verdadeira, como nós vamos ver aqui, desse outro ladrão. Esse ladrão, ele simplesmente se dirige a Jesus como alguém que ele acha que tem que ser. Muitas pessoas, elas vão até Jesus através das boas obras. Olha, eu faço muitas boas obras. Olha, eu ajudo muita gente. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou o cara. Eu ajudo muitas pessoas. Olha quantos hospitais eu levantei. Olha quantas crianças eu ajudei. Trazendo para si honra e glória. Queridos, nós podemos ajudar sim, e isso é muito importante. E a Bíblia diz que Efésios 2, capítulo 8 e 9, diz assim, que pela graça vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Aí depois ela fala assim, no versículo 10, fala que as boas obras, elas foram criadas por Deus, e nós podemos fazê-las em Jesus. Então, nós podemos fazer boas obras, mas as boas obras não salvam ninguém. Esse ladrão, ele estava tentando ser salvo, tentando libertar-se da cruz através das boas maneiras, através das boas obras que ele mesmo estava fazendo, daquilo que ele estava dizendo para Jesus fazer. Ele estava pedindo, né? Mas uma coisa ele fez, ele não abriu o coração para Jesus. Ele não abriu o coração. Quantas pessoas, elas reconhecem a Cristo, mas querem ser salvas, simplesmente por suas próprias maneiras. É um pedido louco, um pedido louco. Isso é loucura, é loucura. Não tem como nós sermos salvos pelas nossas próprias maneiras. Nós não temos condições nenhuma de alcançarmos a salvação pelas nossas próprias maneiras. Vamos dar uma olhadinha nesse segundo ladrão, o ladrão da cruz da direita. Esse ladrão da cruz da direita, ele representa a aceitação. Perceba que os dois estavam condenados. Eles os dois tinham passagens, eram criminosos, eram malfeitores. Os dois estavam ali porque mereceram. Porém, esse ladrão, ele tem algumas coisas que nós vamos aprender com ele. E sabe que são lições que nós tiramos para a nossa própria vida. O que aconteceu com esse ladrão para ele ser salvo? Já que ele também era ladrão, já que ele era também um criminoso igual o outro, já que também ele estava ali porque merecia, porque era merecimento, e ele também deveria ser condenado, por que então que ele foi salvo?
Por que Jesus não salvou os dois? Por que Jesus não teve misericórdia dos dois? Às vezes nós usamos isso, né? Para dizer, Jesus não teve misericórdia, Jesus não é misericordioso. Ele é sim, e é muito ainda. É muito. Só que o problema não é ele, o problema somos nós. A salvação, ela vem de cima para baixo, e não de baixo para cima. Quando nós entendemos isso, nós entendemos que Jesus ele desceu do céu para trazer salvação para nós. Quando o véu do templo se rasgou, ele não rasgou de baixo para cima, mas ele rasgou de cima para baixo. A salvação vem de cima para baixo, não de baixo para cima, é de cima para baixo. Primeira coisa que ele fez, esse ladrão fez, ele temeu a Deus. Temeu a Deus. Ele fala para o ladrão assim, você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Esse homem nada fez. No versículo 40 ele fala, você não teme a Deus. Você não tem temor de Deus. Muitas pessoas pensam que vão ser salvas sem temor a Deus. Sem temer ao Senhor não tem como haver salvação. Enquanto nós pensarmos que pelos nossos méritos, pelos nossos próprios méritos nós vamos alcançar salvação, que pelas nossas próprias boas obras nós vamos alcançar salvação, nós não conseguiremos. Enquanto nós reivindicarmos os nossos direitos e nós tentarmos reivindicá-los, não haverá salvação. Não tem chance de salvação. Não tem como, isso precisa pesar na balança de Deus. Não existe chance de vida eterna enquanto nós pensarmos que pelos nossos méritos ou pelas nossas boas ações, porque eu sou bonzinho. Tem pessoas que falam assim, mas eu sou tão bom. Eu sou bom. Sou um bom marido, sou uma boa esposa, sou um bom filho. Não bebo, não mato, não roubo, não fumo. Não tem isso. Eu não saio por aí nas baladas. Eu não adultero. Sou bom. Mas se não houver reconhecimento de que Jesus precisa ser o nosso Senhor, não haverá salvação. Não são os bonzinhos que serão salvos. Não é a pessoa boazinha. Eu sou tão boazinha. Olha a minha cara de porcelana. Nossa, sou boazinha demais. Não critico ninguém. Estou na minha. Não fico falando da vida dos outros. Isso é importante nós fazermos, claro. Mas isso não é o que traz salvação. A salvação é nós realmente entendermos o que esse ladrão entendeu. Ele entendeu. Ele estava condenado. Estava no último momento da sua vida. O pior desse primeiro ladrão é que mesmo no último momento da vida, era o último, não tinha jeito. Na última rodada do ponteiro da vida, tá lá, tá rodando, tá chegando. Opa, é o último. O último momento, ele não reconhece quem é Jesus. Ele não teme a Deus. Então não tem chance de salvação. Sabe, muitas pessoas às vezes perguntam para a gente, quando a gente vai fazer algum ofício fúnebre, ou vai orar para uma pessoa que está enferma e está nas últimas, de repente a pessoa morre. E às vezes a pessoa vem questionar, mas será que ele foi salvo? Fala para mim, por favor, ele foi salvo? A pessoa às vezes até implora, chorando, por favor, fala para mim que ele foi salvo. E eu não tenho condições alguma de dizer quem foi e quem não foi salvo. Quem sou eu para dizer, olha, fulano foi salvo. Olha, aquela menina era boa, foi salva. Olha, aquele lá era um ladrão, não foi salvo. Nós não somos julgadores dos homens. O julgador é Jesus, ele está no centro de tudo. Ele é o que julga todas as coisas. Não somos nós que vamos julgar. Na última hora, a pessoa pode ter falado assim com Jesus, Jesus, me recebe. No último respirar daquela pessoa, de repente com os aparelhos ainda lá,
Sabe aquele sobe e desce, que está quase desligando? Ela diz: Jesus, misericórdia da minha vida. Jesus, eu sou pecador. Jesus, eu reconheço que eu sou pecador. E ela é salva. Sim, ela é salva. Se ela reconheceu, mas quem faz esse julgamento? Só Deus e a pessoa que sabe. Outra coisa que esse ladrão ele fez. Primeira coisa que ele fez, ele disse que ele temeu a Deus. A segunda coisa, ele reconheceu que ele era pecador, que ele estava ali porque ele merecia ele ser punido, ele merecia punição, ele merecia pelos seus próprios pecados, ele estava sendo punido porque ele merecia, ele reconheceu que era pecador. Ele fala: você não teme a Deus? Nós somos pecadores. Nós estamos aqui porque merecemos, cara. Tipo assim, né? Meu, você não reconhece ainda? Você está aqui nessa cruz igual eu. Nós merecemos. E ele estava falando com outro ladrão. Jesus aqui no meio, ó. Só escutando. Só escutando. E aqui, Jesus entre os dois. E o outro falando com o outro, assim. Tipo assim, né? Ô, você não sabe não, cara? A gente está aqui porque a gente merece. Mas você não teme a Deus. Ali naquela cruz, sendo crucificado, é o último momento da nossa vida. Ele reconheceu que ele era pecador. Ele reconheceu que ele estava na contramão de Deus. Ele reconheceu que ele estava fazendo tudo errado na vida. Eu fiz tudo errado. Eu reconheço, Jesus, eu fiz tudo errado. Eu fiz tudo errado. E outra coisa que ele fez, ele reconheceu a inocência de Jesus. Primeira coisa que ele fez, ele reconheceu, ele temeu a Deus, ele reconheceu que ele era um pecador, e ele reconheceu a inocência de Jesus. Ele disse assim para o outro ladrão: olha, esse aqui, ó, é inocente. Esse aqui nada fez. Sabe, tem muita gente dizendo que Jesus não foi para a cruz inocente. Que ele teve os casinhos dele, que ele teve uns casinhos com a Maria Madalena. Sabe, aquelas coisas de louco. Isso é louco. Louco mesmo. Jesus, ele foi para a cruz sem pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele se vestiu do nosso pecado. Ele carregou todo o nosso pecado nos seus ombros. Mas ele mesmo não pecou. Só um inocente poderia nos salvar. Só um cordeiro puro poderia trazer salvação para a humanidade pecadora. Somente um cordeiro puro, imaculado, sem mancha, poderia salvar esse vil pecador. Como diz, quando João viu Jesus lá no deserto, ele fala assim para as pessoas: eis aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Eis aí, quando eles estavam dizendo que João Batista era o que salvava, ele disse: olha, esse é o Cordeiro. João Batista aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro que tira os pecados do mundo. Jesus veio como um cordeiro. E um cordeiro puro, um cordeiro manso, um cordeiro que verdadeiramente trouxe salvação para a humanidade. Então, outra coisa que ele fez, ele também reconhece que Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Rei da Glória. Ele diz assim, vamos ler o versículo que fala, que comprova? Ele salvou os outros, o povo ficou ali olhando. Versículo 36, os soldados também zombavam. 38, na cruz acima da sua cabeça estavam escritas as seguintes palavras: é Jesus, o Rei dos Judeus. No 40, ele fala: porém o outro repreendeu dizendo: você não teme a Deus. Você está debaixo da mesma condenação que ele recebeu.
A nossa condenação é justa, o 41, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que fizemos, mas ele não fez nada de mal. Ele reconheceu a inocência de Jesus, ele nada fez para que ele estivesse ali, mas nós fizemos. Ele reconheceu a inocência de Jesus, ele reconheceu também que ele era o rei que havia de vir. Então disse: Jesus, lembre-se de mim quando o Senhor vier como rei. Ele reconheceu que Jesus, ele viria novamente, que ele estava ali na cruz, que ele ia morrer, mas que ele voltaria para o Pai e que ele viria como rei. Ele reconheceu que lá na frente Jesus voltaria. Esse ladrão, ele reconheceu a volta de Jesus. E muitas vezes nós não reconhecemos que Jesus é o rei que vai vir. Jesus é o rei que vai voltar. Às vezes nós fazemos um papel pior que um ladrão. Esse ladrão, pelo menos, ele reconhece que é pecador, ele reconhece que Jesus é inocente, ele reconhece que Jesus, ele virá, que ele vai voltar como rei. E última coisa, que ele reconheceu e que ele fez para que ele pudesse ser salvo, para que ele pudesse alcançar a salvação. Penúltima, ele reconheceu que Jesus podia salvá-lo. Ele diz assim: Jesus, lembra de mim, o Senhor pode me salvar. Eu reconheço tudo isso e eu sei que o Senhor pode me salvar. Eu estou aqui nessa cruz, condenado, fiz tudo errado na vida, reconheço isso, mas uma coisa eu reconheço, que o Senhor é capaz de me salvar. Que só o Senhor tem poder para salvar a minha vida, salvar a minha alma. E uma coisa que ele fez, a última coisa, ele voltou-se para Jesus arrependido. Ele fez tudo isso. Ele volta o coração para Jesus em arrependimento. Ele fala: lembra-te de mim, Senhor, quando você entrar no teu reino. Lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Eu estou arrependido, Jesus. Você sabe que Judas, ele também voltou-se para Jesus, mas ele não se arrependeu. Ele foi lá tentando dar uma mexidinha nas coisas que ele fez, mas não houve arrependimento verdadeiro. Não foi genuíno o arrependimento de Judas. Porém, esse ladrão, ele se arrepende genuinamente. É o coração dele que está se arrependendo. Arrepender-se por fora não adianta nada. Arrepender-se para os homens também não adianta nada. Arrepender-se para uma situação também não adianta nada. Eu preciso me arrepender de coração. Eu preciso render ao Senhor e isso precisa ser feito de coração. E Deus conhece o nosso coração. E Ele conheceu o coração desse homem. E Ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para o outro ele fez assim, negativo, rejeição. Rejeitou Jesus. Morte, condenação eterna. Entregou-se para Jesus. Rendeu-se ao Senhor. Reconheceu seus pecados. Reconheceu e arrependeu totalmente. Vida eterna com Jesus. Vida eterna. Lembra de uma coisa, Jesus no centro. Jesus está na cruz do centro. Ele é o maior, está sendo crucificado e a cruz é maior. O outro lado, um ladrão que não reconhece, que rejeita. Isto é humanidade, gente. Isto é humanidade. Muitos vão se perder, muitos vão perecer, muitos não vão ser salvos, porque não reconhecem, porque não temem a Deus, porque não se rendem, porque não voltam o coração para Jesus, porque não reconhecem isso de coração apenas paliativamente, apenas pensando que vai ser salvo, e nossos pensamentos muitas vezes nos enganam. Mas nós precisamos fazer isso de coração, algo que realmente vem da sua alma, que vem de dentro de você, para que realmente possa ver. Jesus disse assim: hoje mesmo você estará comigo no meu reino. E houve salvação. Vamos terminar para a gente aplicar esse texto. 3 considerações a fazer aqui.
A salvação não é pelas obras. Se fosse, jamais esse homem poderia ser salvo. Ele não tinha boas obras. Ele era ladrão, assassino, criminoso. Ele não fazia boas obras. As obras dele eram más. Ele era mau. Ele não era bom, ele era mau. Quando a gente fala bom ladrão, mas é para dizer que ele foi salvo. Mas ele não era bom. Ele era mau. Ele fazia coisas más, erradas, contra a mão de Deus. Porém, ele se arrepende. Então pensa, a salvação não é pelas nossas boas obras. Não é. Não é o que você faz, mas é o que Deus fez para que nós pudéssemos ser salvos. Não é o que nós fazemos, mas o que Deus fez para que eu pudesse ser salva. O que Deus fez? Deus entregou o seu filho. Deus entregou o seu único filho para que eu pudesse ser salva. Segunda coisa, a salvação é imediata. Quando ele se rende a Jesus, ele imediatamente é salvo. Ele diz, hoje você está salvo. Hoje, agora. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, gente, é de coração, a salvação é agora. É imediata. Não tem para amanhã. Não tem, quem sabe, um dia. Ah, mas eu faço tanta coisa. Tá, você fez. Agora você entregou-se para Jesus. Agora você entregou totalmente o seu coração para Ele. E a salvação não tem a ver com o que você está fazendo para Deus, mas com o que Deus fez por você. Isso é salvação. Imediatamente. Última coisa, a salvação é estar em plena comunhão com Jesus. A salvação é estar em plena intimidade com Jesus. Ele diz, querido, hoje mesmo você estará comigo lá. Hoje você vai desfrutar de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou. Hoje você vai desfrutar do meu reino. Hoje a salvação veio para você. Em quem nós encontramos a salvação? Em quem nós procuramos salvação? A salvação é só Jesus. Jesus diz lá em Apocalipse, a palavra de Deus diz em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, esse ladrão ele ouviu a voz. Abrir seu coração e deixar eu entrar, eu vou fazer morada nele. E eu vou cear com ele, intimidade, comunhão. Eu vou ter comunhão com ele. Esse ladrão, ele voltou-se para Jesus, ele reconheceu, ele teve a salvação e ele desfruta hoje de uma intimidade com Jesus, de uma comunhão eterna com Jesus. Não é uma comunhão que passa, não é uma comunhão passageira, é uma comunhão eterna, eterna. Quando a gente fala de eternidade, é algo que foge até mesmo da nossa mente, que foge do nosso entendimento. Nós não conseguimos compreender com a nossa mente humana o que é isso. Nós somos humanos. Mas, gente, eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Um ladrão passou a eternidade, está passando a eternidade com Jesus, o outro sem Jesus, e isso representa a humanidade toda. Muitos vão passar a eternidade com Jesus em plena comunhão com Ele, estando em comunhão com Ele, desfrutando da comunhão com Ele, mas muitos não passarão. Mas muitos vão passar a eternidade sem Ele, porque não ouviram? Ouviram sim. Esse ladrão ouviu também. Ele ouviu tudo que Jesus estava fazendo ali na cruz. Ele viu tudo. Ele perdoou aquelas pessoas que estavam ali. O que levou esse ladrão a reconhecer tudo aquilo? Foi a atitude de Jesus na cruz. E ele já fez por nós. Tudo o que ele tinha que fazer, ele já fez. Estão esperando mais o quê? Descer de novo? Ele não vai descer para morrer de novo. Ele vai voltar como rei. Ele não vai vir aqui morrer de novo. Ele está voltando.
Ele é o Rei, Ele é o Rei. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração, amigo. E você pensa comigo. Analise você mesmo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. É um momento onde nós vamos avaliar a nós mesmos. Analisa você. Como é que você está? Você considera-se mais como o ladrão da direita ou como o ladrão da esquerda? Você tem reconhecido, tem temido a Deus? Você tem reconhecido que você é um pecador, que você precisa realmente de salvação e que sem Jesus não tem salvação? Você tem reconhecido a inocência de Jesus? Tem reconhecido que Ele é o Rei que há de vir? Tem voltado-se totalmente para Jesus? Tem voltado integralmente o seu coração para Jesus? Ou você está a metade do seu coração com Jesus e metade não está com Ele? Não tem meio termo com Jesus. É sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou eu digo sim para Jesus como ladrão da direita, ou eu digo não como ladrão da esquerda. Isso representa a nossa vida, a minha e a sua. Como estão as suas atitudes? Reflita um pouquinho sobre isso. Como as suas atitudes refletem o ladrão da direita e como as suas atitudes refletem o ladrão da esquerda. E Jesus está ali no centro de tudo. E Jesus está ali escutando tudo e percebendo todas as coisas. E Ele conhece a mim e a você. Ele sabe tudo de nós. Eu quero que você pegue aí o seu cálice, que você vai participar da ceia hoje. Mas lembre-se, Jesus é o Salvador dos homens. Jesus é o único Salvador. Ele não precisa de outro. Você não precisa de outro. Nós só precisamos dele. Tem alguém que não pegou a ceia, mas vai tomar a ceia hoje? Fique com a sua mão levantada, por favor. Tem algumas pessoas aqui que não pegaram. Permaneça com a sua mão levantada para que ela possa levar até você. Lembra que esse ladrão, ele tomou a ceia com Jesus. Ele era ladrão, ele era criminoso, ele era malfeitor, mas ele ceou com Jesus. Por causa de todas essas atitudes que ele teve, dele reconhecer, dele temer a Deus, ele ceou com Jesus e está ceando com Ele. Ele disse: hoje mesmo você vai estar comigo. Hoje mesmo. Sabe, não deixa para consertar a sua vida amanhã. Conserta hoje. Não deixe para fazer isso um dia. Quem sabe? Faça isso hoje. Hoje você pode entregar-se totalmente como esse ladrão fez. E render-se totalmente ao Senhor. E voltar-se para Ele. E receber a vida eterna que Ele nos dá. 1 Coríntios 11, 23 diz assim: que eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu aquele pão e disse: tomem e comam. Isto é o meu corpo que é partido em favor de vocês. E semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento, a nova aliança feita com o meu sangue. Façam isto em memória de mim. E toda vez que nós fazemos isso, nós relembramos o sacrifício de Jesus.
Nós estamos trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus, reconhecendo o que Ele fez por nós. Não se esqueça do que Ele fez por você na cruz. Não esqueça que a sua salvação, ela depende de Jesus. Que se nós tirarmos Jesus, não existe salvação para nós. E Ele diz assim: avalie-se, pois, o homem, analise-se a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Essa é uma análise que você faz para você mesma, é autoanálise, é autoexame. Você se autoanalisa. Você não vai analisar o outro, não é analisar a vida do seu irmão, não é ver se o seu irmão está tomando a ceia ou não. Eu vou ficar de olho assim, um aberto e um fechado, para ver quem está tomando e quem não está tomando. Nós não somos julgadores dos homens. O julgador dos homens é Jesus. Ele está no centro, Ele é a cruz do centro. O divisor dos homens é Jesus. É Ele que divide entre sim e não. É Ele que julga todas as coisas. Nós estamos diante dEle. E você pode nesta hora se analisar. E aí você come do pão e bebe do cálice. Vamos orar. Pai, muito obrigado por este pedaço de pão que representa o teu corpo. O corpo de Jesus que foi morto, dilacerado por causa dos meus pecados. Foi por mim que o Senhor morreu. Foi por causa de mim. Foi por minha culpa que o Senhor estava naquela cruz. Eu era pecadora. Eu pequei. O Senhor nada fez. O Senhor não pecou. O Senhor é inocente. Mas o Senhor decidiu levar os meus pecados ali naquela cruz. O Senhor decidiu me amar. O Senhor decidiu se entregar pela minha vida. Por isso hoje eu reconheço quem é o Senhor. Eu reconheço o senhorio de Jesus. Eu reconheço que Ele é o meu Salvador. E que Ele me ama com amor eterno. E que um dia nós vamos poder desfrutar da comunhão com Ele íntima para sempre. E nós vamos poder estar com o Senhor para sempre. Eu te agradeço por este pão, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Te agradeço também por esse cálice que o Senhor nos deu, pelo sangue precioso de Jesus que o Senhor derramou ali na cruz. Obrigado pelo sangue, aquele sangue que ainda fala, este sangue que responde por nós, este sangue que nos salva, que nos purifica de todo pecado. Muito obrigado, Jesus, por este precioso sangue, este cálice que representa o sangue de Jesus que foi morto por mim na cruz. Eu te agradeço, Senhor. Graças te dou, Senhor.